Em 26 de março de 1772 foi fundada Porto Alegre, uma cidade composta por diferentes etnias e culturas que, com suas crenças, hábitos e costumes, formaram o mosaico cultural que ela é hoje. Mas o que identifica Porto Alegre? Quais são os fatos, marcos, lugares, símbolos que a representam no imaginário dos porto-alegrenses? Um grupo de pesquisadores da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URGS, inspirados no projeto de culturas urbanas desenvolvido por Armando Silva, buscam compreender isso por meio da pesquisa Porto Alegre Imaginada, representações sociais dos cidadãos sobre a cidade. Esse projeto nasce do encantamento com um projeto que está sendo desenvolvido na América Latina, onde todas as capitais latino-americanas estão sendo pesquisadas sobre o imaginário urbano do ponto de vista do cidadão. E esse projeto latino-americano está sendo coordenado por um colombiano que se chama Armando Silva. Ele vem trabalhando com imaginários urbanos há décadas. E essa pesquisa inclui também uma ou duas cidades da Espanha. Então, ao tomar conhecimento com esse projeto, que eu achei bastante encantador, pedi permissão para ele, para trazer para Porto Alegre, porque desconfio que Porto Alegre faça parte já, né, do imaginário internacional, devido ao Fórum Social Mundial, né? Então, uma cidade que eu acho que mereceria participar desse projeto. Sobre a cidade são informações, basicamente essas oficiais, né? Que o grupo de pesquisadores vai buscar que cidade é essa, né? Quais são os equipamentos urbanos, quais são os bairros, o que cada bairro tem de peculiar, qual é a configuração urbana, né? Que tipo de pessoa vive, que atividade econômica tem, ou seja, apresentar a cidade não só do ponto de vista histórico, mas do atual momento do espaço público da cidade, né? Oferta cultural, etc. Qual é o espaço urbano que nós temos para viver aqui, né? A parte sobre cidadãos é como os cidadãos veem e usam esse espaço público. E os outros é uma tentativa de se buscar informações sobre como somos vistos em Porto Alegre por outras populações, né? E basicamente essas outras populações são das cidades que integram o projeto. Então, tem 3 ou 4 perguntas sobre como você acha, né, uma técnica projetiva, como você acha que as pessoas de São Paulo veem os porto-alegrenses? Como você acha que as pessoas que moram em Buenos Aires veem os porto-alegrenses? Ou seja, um pouco tentar imaginar como imaginamos que somos vistos. É um exercício para se romper só essa visão de nós mesmos, né? Ou seja, projetar uma imagem. E daí se tira muitos desejos, muitas possibilidades, né, que o cidadão teria sobre Porto Alegre. Nós temos 3 grupos de atuação aqui na faculdade, né? Tem um grupo que é coordenado por mim, que vai trabalhar com a enquete, que vai ser está sendo desenvolvida numa disciplina que chama Seminário de Cultura e Comunicação. Então, essa enquete vai ser aplicada pelos alunos desse seminário, nós estamos discutindo os instrumentos de pesquisa, né, o semestre inteiro. Depois tem um grupo que está coordenado pela Miriam Rossini, que é sobre as representações nos meios, né? Cada professor, tem vários professores, né? Cada um vai coordenar um meio, né? Um meio de comunicação. E tem um outro grupo que vai buscar os dados oficiais, dados históricos, estatísticas, que está sendo coordenado pelo Valdir Morid, que é o diretor da faculdade, com um grupo também de alunos e professores. A parte que eu estou coordenando trata da questão de coletar os dados oficiais, os dados que os órgãos públicos eles coletaram, né?
E esses órgãos são os sites da Prefeitura de Porto Alegre, a FEE, Fundação de Economia e Estatística, Governo Estadual e FAMURGS. E a partir, então, de uma caracterização por zonas do orçamento participativo, a gente vai procurar ver, então, qual o número de habitantes da cidade por zonas, né, por essas zonas determinadas pela divisão do orçamento participativo, como é que a população está distribuída nessas zonas por sexo, pela faixa etária, a sua renda familiar, o número de domicílio e as etnias. Também a gente vai ver a geografia física, né, a extensão geográfica da cidade e dos bairros que compõem a cidade, o nível socioeconômico de cada zona da cidade, quais os principais problemas e dificuldades que cada uma dessas zonas enfrentam, identificar quais as atrações turísticas de cada uma delas, quais os monumentos existentes em cada uma delas, instituições culturais, teatros, museus, bibliotecas, entre outros, identificar também a área verde existente em cada zona, identificar que elementos singularizam cada uma dessas zonas da cidade e também índices de criminalidade, o transporte. Então, para que servem esses dados oficiais? Eles são pertinentes à medida que eles servem para examinar a distância existente entre a percepção oficial, né, dos órgãos públicos e a percepção dos próprios cidadãos sobre a cidade. Além disso, esses dados eles servem para caracterizar o cenário onde está sendo realizada a pesquisa. Eles servem, então, para contextualizar a pesquisa como um todo. As cidades são diferentes, têm, né, estruturas diferentes, ofertas culturais diferentes. Então, nós estamos adequando um pouco o projeto, o questionário, né? E assim, basicamente, adequar o projeto a isso e nós vamos tentar incorporar a literatura, né? Ou seja, ela tem muita coisa sobre Porto Alegre, né? Tem muita literatura e também a música, ou seja, Porto Alegre é muito cantada, né? Então essas outras duas expressões nós vamos incorporar, que não estão presentes em outros lugares. Essa equipe que eu estou coordenando, que é a equipe dos meios de comunicação, a questão é saber como é que a cidade é mostrada, é falada, é pensada, é fotografada nos meios de comunicação. Ou seja, quais são os aspectos que são ressaltados, quais são os lados, os bairros da cidade que em geral são mais mostrados, que tipos de sons a gente pode ouvir mais na cidade, por exemplo, quando estão sendo feitas reportagens de rádio, né? Então essa é a nossa questão, que cidade é esta que se mostra e que é mostrada nos meios de comunicação. Além disso, tem uma outra parte da pesquisa que também a gente está trabalhando e que eu também está sob a minha responsabilidade, que é uma representação da cidade voltada para um aspecto mais artístico. E aí, então, nós estamos pegando o cinema, também vendo que cidade é esta que se mostra tanto nos filmes ficcionais quanto não ficcionais, os filmes documentários, e que acaba formando igualmente o nosso imaginário sobre Porto Alegre. Um exemplo bem pontual, está em cartaz aquele documentário Porto Alegre, Meu Canto no Mundo. E ali o que se vê é uma Porto Alegre muito central, uma Porto Alegre que mal e mal se expande para alguns dos bairros em volta. Então, isso já nos fala um pouco de que cidade é essa que nós percebemos e que cidade é essa que nós mostramos, porque uma coisa é a nossa vivência dentro da cidade, outra é o que nós escolhemos para representar nesses meios de comunicação. Todas as equipes elas estão sendo organizadas com a participação dos alunos de graduação. Então, por exemplo, nesta parte de cinema, eu já tenho 4 alunos que estão trabalhando comigo. Hoje nós fizemos a nossa primeira reunião. E aí, esses alunos, eles também já têm interesse, já têm envolvimento com cinema ou com questões ligadas à cidade ou com videoarte, enfim.
Então, eles também já foram justamente convidados por causa disso. Tem outros alunos que também têm interesse específicos em alguns desses MEIs e também vão se agregar nas equipes específicas dentro de cada um daqueles MEIs que eu tinha dito antes, né? Então, tem alunos que vão participar da equipe de rádio, das equipes de jornal, de revista, de TV, enfim. E aí, com isso, com certeza, eles também acabam problematizando aquilo que é os meios de comunicação dentro da sua formação. Não é apenas uma visão técnica, mas é também uma visão de construção de sentido, né? Que é para isso que a gente também olha os meios de comunicação. Não apenas para saber como fazer, mas o que este fazer nosso produz de sentidos nas pessoas que nos veem, que nos leem, que nos ouvem. Estamos conseguindo articular uma pesquisa que envolve vários professores dos 2 departamentos, de vários cursos, de várias experiências distintas, de formações distintas, de etapas, né, de experiência de investigação, né, tem iniciantes, tem pessoas maduras, com experiência, né, e muitos alunos. Ou seja, não são só os alunos do seminário, esses são os alunos que vêm a convocação, né, e estão se voluntariando para participar. Então isso para mim, como processo, já vale a pesquisa. Bom, eu acho que ela é importante na medida em que você pode ter uma ideia, fazer uma comparação com outras cidades brasileiras, como é que os cidadãos eles representam o seu espaço, né? Como é que eles lembram, como é que eles utilizam esse espaço da cidade, porque sempre é um espaço territorial, né? E também o próprio cidadão ele passa a ter uma visão também um pouco mais do todo, né? Ele vem trazer esses dados, esses elementos, as pessoas podem depois terem acesso a essas informações, a essa pesquisa. De posse desses levantamentos que nós estamos fazendo, nós vamos convidar fotógrafos, cineastas, videomakers, escritores, para, a partir desses dados, né, especialmente os levantados com os cidadãos, a partir daí eles começarem a produzir uma Porto Alegre, né, imaginada, né, que é fruto dessa relação que as pessoas estabelecem com a cidade. E com as representações dos meios e mais todas as políticas públicas, né. E tem uma outra possibilidade que é chamada pelo autor de expressões paralelas, que é o grupo, né, o grupo de pesquisadores e o grupo de produtores criarem expressões paralelas às representações que existem, né? Não sei, um exemplo que o autor, né, do projeto dá, né? Então, se costuma pensar no aniversário de Porto Alegre a partir das mesmas imagens, né? As mesmas imagens padrões sobre a cidade, né? Os mesmos emblemas, as mesmas pessoas, os mesmos argumentos sobre a cidade. De posse desse material se pode criar alguma coisa que contradiga isso, que questione isso, que problematize, né? Então, essa seria digamos, uma tática, né, de contra-representação. É a proposição de novas imagens sobre a cidade, de imagens alternativas a partir destes olhares que se cruzam, o que as pessoas dizem, o que chama atenção para elas, e aí então repensar esta cidade a partir de desses novos olhares, reimaginar a cidade. Futebol é como a vida, não tem lugar para todos. Futebol acho que representa, será metade da minha vida.